Gravando, então. Eu só não sei como tirar esse resultado aqui da enquete. Ver se tem como limpar. Upload. Start. Eu não sei como tirar só esse resultado da enquete. Talvez assim? Não. Assim só eu. Agora. Eu não sei como tirar esse resultado da enquete aqui. Não é assim? Tirei. Tirei, beleza. Então tá. Então vamos lá sobre o que é essa nossa disciplina aqui. É sobre métricas e inteligência de negócios no contexto de desenvolvimento de software e é para fazer decisões orientadas a dados, né? Então tem problemas, eu tenho muitas formas de resolver, eu não sei exatamente qual é o meu problema e eu gostaria de dados que me dissessem qual das soluções atende aquilo que é o problema. Então, se os meus projetos estão sempre atrasados, eu posso perguntar se estão faltando pessoas, se eu tenho que substituir pessoas porque talvez elas não são competentes ou produtivas o suficiente, se eu tenho que trocar o meu processo para elas serem mais produtivas. Eu posso questionar se as minhas estimativas estão corretas e por isso que atraso o meu projeto. Eu posso ter muitas perguntas e de acordo com as minhas perguntas, existe uma melhor solução que atende a, pode ser até uma conjunção de tudo isso. Então, isso quer dizer que eu tenho que achar uma solução que atenda a tudo isso. Mas qual delas é melhor, né? Então, se eu não sei onde eu estou, se eu não sei se está faltando recurso, se eu não sei se a minha equipe é produtiva, se eu não sei nada sobre as minhas estimativas, se eu não sei nada, se eu não sei onde eu estou, tanto faz eu ter um mapa ou não, porque eu não consigo ter um ponto de partida para tomar essas decisões. E Tomar, que é uma pessoa muito importante dentro do desenvolvimento de software, ele diz que a gente não pode gerenciar nada que a gente não possa medir. Então, a nossa disciplina, ela é sobre isso, ela é sobre propiciar o conhecimento dos principais aspectos relacionados a métricas e indicadores no contexto de desenvolvimento de software, contextualizar, então, que essas métricas, elas são definidas de acordo com um plano de coleta que define objetivos, questões relevantes. Para fazer isso, então, a gente vai apresentar o método GQM, que vai ser o grande centro da nossa disciplina, e vai capacitar, então, os alunos, né, para usar isso como forma de tomar decisões no ambiente de desenvolvimento de software. Então, como é que está distribuído o nosso conteúdo? Nós temos 5 tópicos. O primeiro é o de hoje, eu vou falar de decisões orientadas a dados e o papel da mensuração. Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais definições e tipos de métricas que nós temos em engenharia de software. Nós vamos mostrar 2 estudos de caso para vocês e aí nós vamos enfatizar a abordagem GQM e o plano de medição de acordo com o método GQM e o seu processo. E finalmente a gente detalha um pouquinho mais as questões, falamos de norma de qualidade de produto para definir as métricas de produto e métricas de projeto e processo. Na aula de hoje, então, a gente aborda a princípio todo o tópico 1, e aí, então, nós temos na forma de videoaulas 3 tópicos, né? O de definições e tipos de métricas, o de discussões de estudo de caso e as normas de qualidade. O tópico 4, que é muito importante, a gente vai abordar de forma mista, né? Vocês têm videoaulas que vocês já podem abordar, e eu gostaria, então, que a gente já fizesse, ou já disparasse hoje uma atividade para a gente discutir isso aí de forma síncrona no nosso próximo encontro. Então, todo o conteúdo está disponível no Moodle, tem as videoaulas, tem os slides, tem material complementar. Todo esse material complementar é opcional, eu indico onde que ela pode ser usada, mas não é necessário ficar explorando só para aqueles que estiverem interessados. Todo o material é autocontido nas aulas. A vida está difícil, eu sei que às vezes vocês se perdem um pouquinho, assim, quando a gente dá muita opção e vocês não sabem como explorar aquele material, então, assim, está indicado o que vocês devem ler se interessar por mais um assunto, mas pode ser lido agora, pode ser lido mais tarde, quando for um momento mais conveniente. Existem 4 questionários de fixação para 4 dos 5 tópicos e existem 2 atividades que estão centradas em GQM. A primeira a gente vai falar hoje,
Eu vou dar um problema simples e eu gostaria que vocês tentassem resolver, tá? Até sexta-feira que vem. Ele é bem simples e, na verdade, o que eu quero é gerar uma discussão para a nossa próxima aula. E a segunda, então, tem um pouquinho mais de tempo. Além disso, então, em termos de aula síncrona, a gente tem a de hoje. Na próxima aula síncrona, eu estou pensando em duas atividades, um bate-papo. Eu vou trazer a gerente de produto na Globo, que é a Karina. Eu errei aqui, escrevi Karen, mas é Karina. Então, nós vamos fazer uma dupla sertaneja aqui, Karen e Karina. Karina Cole, ela é gerente de produto lá na Globo. Ela é muito interessada em métricas e eu pedi para ela trazer a experiência dela, então, de métricas dentro dessa empresa. E após esse bate-papo, então, eu queria retomar aquela atividade que eu pedi que vocês tentassem fazer, né, para a gente discutir como é que a gente faz, né, achar métricas a partir de um objetivo e questões, tá? Bom, para vocês fazerem essas atividades, tirar dúvidas, já está meio que consolidado o nosso modelo de mentorias, né? Eu estou dando 2 cursos em paralelo e eu parti do princípio que talvez vocês ainda quisessem aproveitar os fins de semana, né? Que são tão importantes, então eu coloquei as mentorias nas segundas-feiras à noite, tá? Porque nas segundas-feiras, porque nas próximas 2 semanas eu vou estar dando aula nas terças, quartas, quintas e para vocês na sexta, então tá super bom. Eu quase não estou sobrecarregada, né? Mas então tá na segunda e fora isso, vocês fiquem bem à disposição para me contactar por e-mail, por fórum na disciplina, por chat lá no Moodle, ou mesmo para quem gosta de usar o ambiente Teams, pode me chamar lá no Teams. Eu não sou fã de WhatsApp, eu corro de WhatsApp, mas se quiser uma coisa bem parecida com o WhatsApp, notificações para uma discussão mais tempo real, só me chamar lá, tá? Que o Teams virou a nossa plataforma, tá bom? Alguma dúvida? Bom, então é o seguinte, né? Se vocês precisarem priorizar, eu coloquei aqui o que é mais importante para estudar. Então, o de hoje, que é o programa de mensuração, o segundo tópico, que é muito curtinho, que são definições e tipos de métricas em engenharia de software, e o quarto tópico, que vai falar de GQM, que é o centro da nossa disciplina, né? Como achar métricas que respondam a objetivos e questões que a gente tem. Depois, eu acho muito legal 2 estudos de caso, modéstia à parte, né? Mas tem 2 estudos de caso que eu acho que é muito legal, né? O primeiro é uma experiência muito pioneira dentro da Motorola e o quanto tempo eles ficaram discutindo até chegar no programa de métricas, 3 anos para chegar num conjunto de métricas, para vocês verem que não é trivial, tá? Segundo estudo de caso, é um estudo de caso pessoal, onde nós apoiamos, né, fazendo uma infraestrutura de BI para fazer, para dar apoio ao programa de métricas dessa organização, e eu dou enfoque, então, nessa estrutura de BI. Então, ele é importante, mas ele não é avaliado, então, se vocês quiserem olhar mais tarde isso, num momento mais conveniente, menos atropelado, então vocês podem fazê-lo. E o tópico 5, ele complementa o tópico 2, falando de mais métricas de produto, segundo normas de qualidade de produto, e um pouquinho mais de métricas de processo. Ele complementa, então, o tópico 2 e tem uma pequena avaliação na forma de questionário, tá bom? Bom, então, e o que dá isso, né? Dá os nossos 4 questionários, dá 50%. Essa atividade que eu vou pedir para vocês tentarem fazer, que vai contar muito mais para vocês trazerem elementos para discussão para a nossa próxima aula, né? E, então, uma atividade de plano de medição. E aí, com esses pesos que estão definidos, né? O módulo de sempre e a forma de recuperação de sempre. Nos planos de ensino, a recuperação permite recuperar no máximo para o conceito C, tá bom? Eu espero que todo mundo consiga acompanhar e, por favor, compartilhem conosco as diferentes dificuldades, né, para a gente poder ajudar. Tudo bem? Alguma dúvida?
Não? Então tá. Então vamos lá. Deixa eu tentar usar um outro computador para carregar aqui o material. Eu estou carregando aqui. Bom? Bom, então nosso objetivo hoje é falar um pouco, para começar, de decisões orientadas a dados, né? Então, aquilo que a gente já falou, a gente não pode gerenciar o que pode medir e, dito isso de outra maneira, né? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, né? E se a gente não sabe onde está, né? Tanto faz. Bom, esse material vocês já viram lá em Descoberta de Conhecimento, né? Que é uma era de transformação, uma era de decisão orientada a dados, né? E que existem vários estudos que mostram o melhor desempenho, o melhor resultado daquelas decisões que são fundamentadas em dados, com melhorias reportadas da ordem de quase 10%. E vocês devem se lembrar também dessa. Ai, tem aqui uma pergunta. Karen, poderia ajustar um pouco o microfone. Ficou melhor, Luiz? Alguém poderia confirmar se está melhor? Beleza, tá. Então vamos lá. Então, se vocês se lembram, quando a gente falou lá de projetos de ciência de dados ou de descoberta de conhecimento, né? A gente falou que essa frase que é célebre, que hoje a gente usa para ciência de dados e mineração de dados, mas que é atribuída a alguém da área de estatística, né? Que diz que dá para confiar somente em Deus, todo o resto tem que trazer dados. E vocês devem talvez se lembrar, né, que a gente falou que tem que trazer os dados corretos, né, porque não necessariamente os dados tal como eles existem, eles podem ser os dados que respondem, a gente pode ter valores nulos, a gente pode ter viés dentro desses dados e assim por diante. E vocês devem se lembrar também dessa transparência. Olha, eu achando assim que a disciplina foi tão impactante, né, que lá no finalzinho de 2019 vocês vão se lembrar que eu falei nisso, né, mas deixa eu ter aqui o meu momento de autoestima. Então, basicamente, as decisões orientadas a dados são aquelas nas quais nós vamos usar vários tipos de dados, como roteadores históricos. Então, a partir daquilo que a gente conhece no passado, nós vamos usar vários tipos de técnicas, né, que vão desde aquelas que a gente viu lá em mineração de dados, classificação, agrupamento, associação, mas também simplesmente visualizações, cálculos, derivações, estatísticas, para a gente gerar novas compreensões sobre o que está acontecendo. E a gente também pode usar esses dados para gerar projeções do futuro que nos leve, né, a visualizar determinados cenários novos. Bom, eu juro por Deus que quando eu preparei esse material até fazia sentido, e aí as coisas foram ficando pretas nessa semana, eu sei que está um pouquinho deprimente, e aí, nos últimos 2 dias, eu fiquei pensando em como trocar essa motivação toda por alguma coisa mais leve, como que a gente decide se a Carol com K tem que sair do Big Brother ou não. Depois eu achei que não fazia sentido, né? E que eu acho que isso ilustra muito a importância de decisões tomadas orientadas a dados.
Então, quando começou o coronavírus, né, a gente não sabia de nada, a gente sabia que tinham muitas pessoas, elas iam para o hospital em proporções jamais vistas antes, então, num primeiro momento, a gente falou que a gente tinha que achatar a curva, e a gente começou justamente muito, né, a fazer isso aqui, pegar aquilo que a gente conhecia, gerar futuras simulações e gerar curvas, né, que dissessem se a gente conseguir espalhar esse contágio, né, nesse ponto, então o contágio do vírus vai ser tal e os doentes, né, a gente consegue achatar essa curva e a gente consegue não sobrecarregar o nosso sistema de saúde. E aí, então, a gente começou a se responder, tá, então como é que a gente para esse contágio, né? Então, a gente ficou com campanhas do Tico Fica em Casa, ou então com coisas mais restritas, como a gente tem que botar todo mundo em lockdown mesmo. E depois houve todo um argumento, né, sobre a importância da economia, então se começou a falar mais sobre o use diferentes abordagens para se manter seguro e evitar propagação, e começar uma abertura responsável do nosso comércio. Então, se a gente é gestor, né, o que a gente faz nesse cenário? Que decisão a gente toma? A gente abre o comércio, não abre o comércio? A gente põe, fecha na forma de lockdown, restringe o quê? Né? A gente tem leite suficiente, a gente não tem leite suficiente. Então, cada vez mais ficou claro a grande oportunidade que a gente tinha de entender e reagir ao Covid com um problema de ciência de dados. Então, tem vários desses artigos, aqui é uma referência que vocês podem estudar, ele é bem curto, né? Mas ele coloca várias aplicações, importâncias. Então, a primeira coisa que a gente começou foi gerar métricas, né? Gerar métricas de casos ativos, gerar métricas de casos de mortes, gerar métricas de recuperações, e a gente, já que tudo isso era dependente de contágio, a gente começou a gerar métricas para gerar simulações, o que ia acontecer em termos de contágio, né? E aí, a gente tem essa situação de que realmente a gente tem todos esses dados à disposição para fazer coisas bem importantes, né? Para tomar decisões, para entender modelos que são mais efetivos ou não, para a gente parar o contágio. Então, tem esse artigo bem legal aqui, né? Que fala diferentes aspectos com os quais a gente conseguiu tomar decisões com o Covid. E tem outros, né, que falam, o que detalham muito, né, como é que todos os modelos analíticos têm sido usados para diagnóstico clínico, para predição epidêmica, para entender a efetividade das diferentes políticas que são tomadas, para rastrear contatos. Então, tudo isso, todos esses modelos, todas essas derivações nos permitem tomar decisões que são orientadas a dados sobre o que vai acontecer se, né, eu fizer de um jeito ou de outro. Bom, no caso do governo do estado, eu gostaria de dizer assim, ó, eu não ganho nada, não tenho afiliação política, né? O que eu gostaria de chamar a atenção é que o nosso governo do estado, independente do que a gente possa achar ou deixar de achar das decisões que foram tomadas, né? A primeira ação de enfrentamento que ele fez foi criar o seu comitê de dados, que era gerenciado pela secretária de Planejamento, Leani, agora está me falhando o nome dela. Então, foi o primeiro ato de reação, isso aconteceu mais ou menos no final, se não me engano, dia 20 de março, né, foi lançado o comitê de dados, e a ideia, então, era gerar dados que pudessem nortear estratégias de enfrentamento da Covid, pensando em 4 eixos: saúde, economia, segurança e segurança social. E aí se criou esse modelo de distanciamento controlado, né,
que é o chamado mapa das bandeiras, né, que é o produto mais conhecido, mas ele vem de todo um trabalho, né, que para a gente definir zonas de risco, né, e para definir a corzinha dessa bandeira, que são os nossos indicadores chaves, né, a gente tem que entender o que a gente quer medir para dizer que uma coisa está na região amarelinha ou que está na região preta, né? E aquilo que a gente quer medir, o que eles indicam em termos de significado. Quando eu digo que tem lá tantas UTIs disponíveis e tantas que estão lotadas e que existe uma taxa de infecção digital e que existem tantos casos ativos novos e tantas pessoas, o que isso quer dizer? Que são os indicadores, né, que a gente vai seguir. E qual é a importância desses indicadores, então, para chegar nas nossas bandeiras. Então, foi criado um conjunto de medidas, se decidiu medir duas coisas, né? A capacidade de atendimento e a propagação desse vírus. E aí, bom, existe lá um conjunto de medidas e de indicadores, existe um conjunto de pesos que são definidos e que aí, então, a composição dessas coisas resulta numa cor de bandeira, tá? Bom, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, mas o que é muito importante aqui é dizer que a cada momento houve um ajuste deste modelo, desses indicadores, e por que é que houve esse ajuste. No material que eu consultei, que é lá de dezembro do ano passado, eles já estavam na 7ª revisão desse protocolo aqui, e a cada momento, então, existia um novo processo para dizer, olha, se a gente medir só uma semana, a gente não tem tempo de reação, então agora a bandeira vai considerar a média móvel de tantas semanas, né? A gente não vai considerar só uma micro-região, agora a gente vai considerar a macro-região, né? Tem várias modificações e sempre uma justificativa que mostra que esse modelo de métricas é um modelo vivo para aquilo que a gente quer medir. E esses resultados, de novo, eu não tenho qualquer filiação política, né? Eu só acho eles interessantes porque, do ponto de vista daquilo que a gente quer, a gente consegue ver um trabalho muito legal que foi feito do ponto de vista metodológico, né? Então, com isso, eles tiveram um modelo pioneiro e, efetivamente, a ideia do comitê de dados veio daqui, a ideia das bandeiras veio daqui, e depois ele serviu de referência para vários outros estados. Em dezembro, era relatado 90% de aprovação nesse momento. A partir disso aí, então, eles geraram o que eles chamam de produtos, né, que são projeções, são boletins, são estudos, são indicadores e análises que são usadas com vários eixos temporais, tem boletins diários, semanais, quinzenais, e dedicados a diferentes tipos de stakeholders. E uma coisa muito interessante, né, é a divulgação desse resultado, né? Então, tem 81 mil acessos à página do Comitê de Dados, tem 2,5 milhões de acessos ao distanciamento controlado, reações na mídia, SMS e uma série de coisas. E só para dar uma ideia desses produtos aqui, né? Então, como produtos, tem a metodologia desse distanciamento, tem uma matriz de risco, é muito legal o trabalho de riscos que foram feitos lá no início da pandemia, em março. Tem um estudo pioneiro de prevalência baseado em amostras, tem modelos epidemiológicos, tem uma série de coisas, né, nesses modelos. E só a título de ilustração aqui, eu mostrei dois, né? Um deles é o que eles chamam de células de projeções, que são projeções de taxas de ocupação dos diferentes recursos hospitais, né, que a gente tem. Então, as variáveis são o número de hospitalizados, suspeitos, leitos livres, né, e assim por diante, que são feitos exames quinzenais, e também para mostrar um outro eixo, né, que vai sendo considerado também o impacto na economia. Então, por exemplo, para perda de receita a partir de impostos, né?
Então, para mostrar que esses diferentes produtos, eles pegam essas taxas de infecção e de espalhamento e vão gerando números que permitem análises também de outros setores. Bom, em resumo, a gente pode ou não concordar com as decisões que foram tomadas. E aí, opinião, cada um tem a sua. E eu não gostaria de entrar muito em polêmica. Mas o que é inegável é que todas as decisões que foram tomadas, elas foram fundamentadas por um programa de métrica, pelo menos enquanto foi politicamente sustentável. E aí, bom, a gente no presente momento, né, como eu disse, nesse momento aqui que as coisas chegaram aqui, nessa semana, eu disse, eu vou trocar esse meu exemplo aqui para, sei lá, a Carol com K, né, para não criar ainda mais estresse. Então, cada dia eu ia atualizando esse material, né? Então, quando eu comecei, tudo estava no laranja, e aí a coisa ficou preta, eu disse, eu não vou botar as bandeiras pretas aqui para não criar nada na aula. E aí, bom, depois o Melo, né, disse que queria ser responsável pelas decisões da minha cidade, porque ele claramente defende o comércio aberto e sabe-se lá que dados que ele tem, né? As bandeiras ficaram pretas, ninguém sabe exatamente por quê, se é carnaval, se é uma nova cepa. Eu já ouvi falar que é um furacão de vírus, né? Porque é um conjunto de coisas que se juntou ao mesmo tempo. Ninguém quer sustentar o cunho político, né, dessas decisões mais. E aí, bom, veio o comitê de dados essa semana e disse precisamos acabar com o sistema de cogestão, né, porque está tudo preto, não podemos permitir que os prefeitos tenham essa abertura, a coisa vai ficar muito feia, o nosso sistema de saúde vai colapsar, né? Então ficou nesse embate. Se tentou um middle ground, né? Se tentou distribuir essa responsabilidade entre todos. Então, o governador decidiu, queria tentar convencer os prefeitos, né, da importância de cada um assumir junto essa responsabilidade, e o desfecho no dia de hoje, né? Vocês imaginam eu montando essa transparência, cada dia havia uma coisa, né? Então, sem o aval dos prefeitos, se tomou o ônus político, né, dessa decisão, de novo por conta da gravidade daquilo que os dados mostravam. O Luiz disse que hoje em entrevista o governador falou sobre ponto, né, e defendeu suas decisões baseadas em dados, exatamente. Eu não sei se vocês acompanham, tá, mas eu chego a ficar emocionada. O Leite, e realmente foi montando essas aulas, tá, que eu comecei a acompanhar isso, não tem nada de político. Todo dia o Leite faz um apelo, faz algum vídeo, alguma coisa, e ele começou a vir com os gráficos na mão, como se a gente enxergasse os gráficos, e ele dizia todo dia, pelo amor de Deus, prefeitos, olhem esses dados, por favor, olhem esses gráficos, né? Então, assim, a gente pode ou não gostar das decisões, e pode até dizer, não faltou olhar esses outros dados, né? Mas são decisões que são baseadas em dados. Bom, então assim, o que eu quero trazer desse estudo de caso, né, é que métricas, a medição nos traz 4 papéis, né? O primeiro papel é o papel de entender a situação tal como ela se encontra, né, e criar um baseline. A partir disso, tentar controlar a situação. A partir do controle, tentar ver se existem melhoramentos possíveis e mesmo a capacidade de previsão. Então, se vocês pegarem, né, o nosso caso todo, né, então aonde que a gente está, começou-se a prever esses diferentes modelos, o que iam acontecer, né, com determinadas curvas de contágio. Se vocês se lembram, hoje não existe mais assim depois de um ano, mas lá no início existiam muitos gráficos comparativos. Nós, assim, na Itália, no 10º dia, a curva estava desse jeito, então, com esse crescimento nessa proporção, a gente pode tentar traçar uma curva que vai fazer com que
isso aconteça. Então, no momento que a gente prevê e tem esse modelo, a gente pode começar a fazer um monitoramento, né, da eficácia das nossas ações. Então, para o modelo ficar nessa curva, a gente precisa evitar o contato social e de restringir a 30%, por exemplo, da população. Então, vários lugares do mundo foram lá e criaram vários tipos de rastreadores de celular, né, para saber como é que as pessoas estavam, se elas estavam na sua casa ou passeando por aí. No próprio Brasil, houve esse tipo de rastreamento, né, não identificado das pessoas, então começou a se controlar e, a partir disso, tomar ações para que possam ser melhorados. Então, esse caso, né, ilustra muito bem decisões orientadas a dados e, no caso, o poder das métricas para entender, controlar, melhorar e prever. Tudo certo? Alguma dúvida? Então, para a gente sair dessa batida do Covid, né, vamos falar de medição e contextualizar naquilo que a gente faz aqui nesse curso, né, que é a engenharia de software. Né? Então, um dos objetivos básicos da engenharia de software é transformar o desenvolvimento de sistemas de software de uma maneira artística e disciplinada, né, numa coisa mais compreensível, mais controlada, mais quantificável e, acima de tudo, mais previsível. E métricas de software, né, alguma coisa que a gente pode utilizar para esse propósito. Dilemas comuns que a gente vai encontrar e que justifica que a gente use métricas, né? Meus projetos estão sempre atrasados, como é que eu resolvo? E durante muito tempo a gente achou que soluções estavam em outros lugares, né? Eu estou sempre atrasada porque eu erro nas estimativas. Então, lá na década de 90 inteira se trabalhou como que eu faço estimativas melhores, né? Ou então, dizer, minha produtividade está ruim. Então, durante muito tempo se trabalhou quais são os melhores processos, né, para a gente ser mais produtivo. Pode ser que eu gaste um enorme esforço refazendo coisas, e o retrabalho é um tipo de desperdício inaceitável, né, segundo os métodos ágeis, sistema Toyota de produção. Então, será que eu estou sempre atrasando porque eu estou fazendo as coisas mal e tendo que refazer? Né? Será que é porque eu fico mudando e acrescentando coisas no meio do caminho a pedido do meu cliente, não gerencio bem essas mudanças do mundo VUCA e, sei lá, já nem se chama mais VUCA, parece que está mais volátil ainda. Então, são dilemas muito comuns. Eu já perdi a conta de TCCs, desses cursos de especialização, onde vem alguém de uma empresa e diz assim, eu gostaria de fazer um trabalho contigo, porque a minha equipe não está produtiva e eu gostaria de implantar métodos ágeis para ficar mais produtiva. E aí eu disse, ok, beleza, sem problemas nenhum. E quando a gente vai medir essa produtividade, né, a gente descobre que, na verdade, ela é super produtiva. O problema é que ele fica toda hora mudando os requisitos, os caras começam achando que tem que implementar alguns requisitos, para as coisas no meio, requisitos já foram, gasta energia para tudo, vai para outro lado. Então, na verdade, no caso dele, né, nunca termina nada e sempre começa alguma coisa nova. E a gente pode fazer as mesmas perguntas para questões de qualidade, novas técnicas, inovações, né? Meus colaboradores querem introduzir novas técnicas, será que elas vão trazer benefícios, né? TDD é bom? Não sei. Na verdade, tem vários estudos empíricos, né, dizendo que o melhor benefício de TDD é uma qualidade interna do código e uma satisfação das pessoas. Mas assim, não leva menos tempo, não tem menos defeito externo, não é mais produtivo, e assim por diante, né? Pair programming é bom, tem vários estudos, né, para convencer os gerentes, né, deixar as pessoas trabalharem em par. E, de novo, não é mais produtivo, mas existem estudos que mostram que a qualidade é tão boa que no final dá quase kif-kif, né? E pela qualidade em sistemas legais é legal. Estou me lembrando aqui de um trabalho de TCC, né, da Stephanie, me corrige, Stephanie, né, que fez um levantamento, né, observando se existem melhores práticas para a implantação de determinados frameworks, né,
e se a organização estava seguindo essas práticas, né? Elas são de conhecimento de todos e na verdade, ela foi lá e viu que tinha um grande caminho, né, até que os frameworks fossem bem usados, né? E aí existe uma oportunidade de crescimento da equipe para usar melhor essas técnicas. Stephanie, resume bem o teu TCC, se eu ainda me lembro bem dele. É, por aí, né? Então, tudo isso são os 4 papéis que a gente tem na medição, né? E no caso de software, a gente tem métricas que revelam propriedades de produtos, produto final, produto à medida que ele está sendo construído, métricas do processo organizacional de desenvolvimento de software que é adotado e métricas dos projetos de software na forma como eles são conduzidos, que permitam esses 4 papéis, né? De entender, controlar, melhorar e prever. Se vocês me permitem só um instante. Deita aqui, Omar. Fica ruim para vocês com a luz ligada? Então, por que mensurar, né? Então, a gente mensura porque as métricas nos ajudam a entender a relação entre as atividades de desenvolvimento de software e todas as entidades que elas acabam afetando, seja os produtos, os projetos ou os processos, né? E como essas coisas são afetadas ou afetam os resultados. E aí, com isso, a gente tem uma fotografia da situação atual, a gente tem uma baseline, que é aquela ideia de se eu não tô onde eu tá, se eu não sei onde eu tô, então eu não sei para onde eu vou. Vamos pegar aquele meu aluno que queria fazer o TCC, né, dizendo que a equipe não é produtiva. A primeira pergunta é, ok, mede a produtividade da tua equipe para dizer que ela não é produtiva, né? O que ela entrega, mediante quais condições ela entrega. E aí tem um baseline. E quando ele foi medir essa produtividade, ele notou a quantidade de coisas que a equipe começava e não terminava. Então, por que os meus projetos são sempre entregos com atraso? Será que eu estou errando nas estimativas? Talvez não, talvez eu esteja errando na velocidade que é a capacidade, né, de desenvolver que eu estou assumindo. Então, se pegar um gerente de projeto, qualquer um vai dizer, quando tu fizer alocações de projeto, ou fizer consideração dos teus recursos, tu considera que ele trabalha 6 horas por dia. Aí, sei lá, tem 60 horas de programação para a pessoa, sem problema, né? Ele trabalha 6 horas por dia, em 10 dias está pronta a atividade. É isso? Só faltou, né? Se efetivamente em 2 horas ele consegue cumprir todas as reuniões, as interrupções, as demandas extras, as pausas para tomar um café, tomar uma água, as formações e treinamentos que a organização diz. Então, quando a gente começa a botar um pouco no lápis, né, todas essas coisas, a gente vê muito claramente que 6 é um número muito superestimado, né? Muitas vezes a gente começa a ter tanta coisa não contabilizada no dia das pessoas que elas trabalham muito, ficam exaustas, elas não são folgadas, elas simplesmente têm uma sobrecarga muito frequentemente de reuniões e e-mails e telefonemas, né, que impedem delas fazerem o que elas gostariam de fazer. E aí vem aquela noção dos dias perfeitos, né? Então, a partir disso, eu gostaria de saber quantas horas a minha equipe faz na prática, né? E para saber isso, eu preciso uma diferença entre coisas que eu estimo e coisas que eu planejo. E aí, se eu medir o tempo dessas pessoas, né, eu vou começar a ver que a velocidade delas é bem diferente.
Bom, depois que eu tenho um baseline, eu posso controlar, né? Eu posso estar vendo o que está acontecendo, né? E aí usar essas baselines, então, para fazer uma monitoração e tomadas de decisão e mitigação de risco. Então, se você se lembra lá de métodos ágeis, né? Isso aqui é um burn down chart. Então, a gente tem aqui, a gente traça aqui o esforço contínuo que eu espero queimar. Tem muitas pessoas que dizem que a gente não deve traçar essa linha. E depois, basicamente, ela representa a estimativa de esforço, de queima de esforço que eu tenho, né? Um esforço contínuo, e depois eu vou tendo o esforço realizado, né? E aí eu vou dizendo diariamente o quanto que, na verdade, eu tenho de esforço a queimar. Às vezes é muito mais esforço do que eu pensei, às vezes é menos. E às vezes essas coisas chegam aqui e aí eu tenho que tomar uma decisão, né? Muito bem, eu estou nesse ponto aqui, eu ainda tenho tudo isso aqui para queimar, né? De esforço nesse tempo aqui, o que que eu faço? E a pergunta é simplesmente essa: o que que eu faço? Porque isso aqui não me diz o que fazer, né? Isso aqui me diz que eu tô com um problema e que para vencer esse problema, que é de ter que queimar muito mais do que a minha capacidade, eu tenho várias soluções, né? Eu tenho a solução de botar mais gente, fazer hora extra e de telefonar lá para o meu cliente e dizer, olha, vamos ter que deixar alguma coisa prioritária aqui, vai cair isso, tá? Essa feature aqui a gente não vai conseguir fazer. Então, eu mostro que tem um problema, mas eu não sei o que fazer. Bom, por que que eu posso fazer, então, na medida em que eu recorrentemente acabo nessas situações, né, de ter uma expectativa bem inferior aos meus baselines, né, de sistematicamente cair em problemas, eu posso, a partir disso, querer melhorar, né, e tomar decisões, estabelecer padrões e metas, né, que me permitam, então, tomar ações diferentes e melhorar num processo de evolução contínua. Então, o que que eu vou notando, né, a partir da minha queima de esforço ali, né? Se eu pegar todas as minhas entregas, né, no caso do Scrum, isso aqui são as diferentes sprints que eu tenho lá, né? Isso aqui seria o esforço que eu fico esperando, né? São os pontos de história que eu fico esperando queimar até entregar tudo que eu tinha projetado lá no início, né? E aí, quando eu começo a ver efetivamente quantas histórias eu consigo fazer, que está bem abaixo ou bem acima do esperado, eu começo a poder criar processos que me permitem melhorar. E são várias as decisões para melhorar, né? Eu posso, por exemplo, decidir trabalhar melhor, eu posso decidir pegar menos coisa para fazer, eu posso melhorar as estimativas que eu estou fazendo. Então, na verdade, o que eu tenho aqui eu tenho uma fotografia do problema, eu tenho uma proposta de melhoria, eu vou propor essas melhorias, pegar menos coisa, ou eu vou começar a funcionar diferente a minha equipe, eu vou agregar uma outra pessoa, e aí eu vou poder ver, né, se as minhas novas metas de melhoria funcionaram, né, a partir de um ponto de referência que eu tenho. Então, sei lá, eu não. Toda hora, né, eu passo muito tempo testando, um quebra o código do outro, eu arrumo aqui, acabo estragando lá. Talvez eu possa perguntar, vale a pena investir em teste automatizado? E aí, bom, existe um esforço para isso, né? Existe uma curva de aprendizado, eu tenho que fazer código de produção e código de teste, eu tenho que aprender a me acostumar, né, a pensar no código sempre com um parzinho correspondente de testes que acompanham, né? E aí, então, eu talvez valha a pena o esforço ou não, mas eu consigo mensurar, né, esse tipo de coisa. E depois que eu pego esse esforço adicional aqui, eu consigo ver, né, se isso aqui valeu a pena. E ele vai valer a pena na medida que após algum prazo, né, eu consigo observar que o meu número de defeitos caiu, que o meu tempo de resolução de defeito reduziu, ou que para introduzir novas funcionalidades eu estou levando bem menos tempo. Então, no momento que a gente consegue mensurar, a gente consegue dizer, ok, valeu a pena, não valeu a pena, vamos largar isso aqui de mão.
Tudo certo? E, finalmente, as métricas nos ajudam a prever, né? E com isso eu consigo ter um realismo, um tipo de expectativa e uma maior previsão nas ações. E eu posso também fazer modelos preditivos baseados em dados históricos, né? Então, baseado nos meus dados passados, né? Não sei qual é a velocidade que eu vou adotar, mas olhando aqui, né, que a minha velocidade máxima foi 25, 23, 22, 23, 24, né? Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, agora a gente vai fazer 30 de velocidade. Isso nunca aconteceu, né? E talvez eu possa olhar uma série de componentes para entender, né, com os dados históricos que eu tenho, com dados de projeto, que tipo de expectativa eu posso ter. Na área de estimativas, tem muitos modelos que usam esses dados históricos para calibrar. Bom, então, com isso a gente encerra essa primeira parte, né? Eu deixo aqui algumas sugestões de referências bibliográficas, tá? Tem um livro do Fenton e do Fletcher, lamentavelmente a gente não tem acesso online a ele, Software Metrics, a Rigorous and Practical Approach. Tem um livro da Linda Lard e da Carol Branner também. Em português, a gente tem 2 livros, referências, que são do Pressman e do Somerville. Tem gente que prefere o do Pressman, tem gente que prefere o do Somerville. Eu sou o time Somerville, mas para essa parte de métricas, o do Pressman é melhor. E tem um livro bem bacana que eu já indiquei para vocês, que se chama Data Science para Negócios. Por que o título do livro não é Ciência de Dados para Negócios, eu não sei. Mas é um livro bem bacana, falando um pouco de vários tipos de modelos que a gente pode usar para decisões orientadas a negócios. Tá bom? Então é isso. Alguma dúvida? Eu vou propor que a gente faça uma pausinha, né, de 5 minutinhos e volte. O que vocês acham? Beleza. Então, enquanto isso, eu vou aqui carregando um novo material. Vocês vão tomar uma aguinha, né? Relaxar um pouquinho, dar uma esticadinha, tá bom? E a gente já se vê. Tchau, tchau. Ai, muito obrigada. Então, vamos lá. Muito obrigada, Levi. Por favor, sempre me lembrem que a prof é uma bem esquecida, principalmente na sexta de noite. Então, vamos lá. A medida é alguma coisa que eu coleto. A métrica é alguma coisa que eu componho a partir de medidas e ou de outras métricas, né? E aí eu tenho algum valor ali, algum valor numérico, algum valor categórico a partir daquela composição de medidas e ou métricas. E aí eu chego e digo assim, a minha densidade é 14. Isso é bom, isso é ruim? Eu não tenho indicador. Quando vocês tiram uma nota numa disciplina, vocês dizem assim, eu tirei 9,5. É bom ou é ruim? Bom, se a escala for de 1 a 10 é ótimo, vocês tiraram A, né? Então tem um referencial ali que de 9 a 10 é A, conceito A. Se vocês dizem que, sei lá, essa densidade é uma porcentagem de defeitos, né, pelo tamanho, dizer que é 12 é uma coisa boa. Ou não, não sei. A gente tem indicadores, ou talvez a gente tenha métricas, né? Ou metas de tolerância zero com defeitos. Então, a gente tem esses indicadores que vão dar alguma noção semântica, né, do que esses números representam. Que no nosso caso, no nosso exemplo que a gente começou ali a levantar, são as corzinhas, né? No final, quando eu junto todos os indicadores, eu acabo saindo na corzinha da minha bandeira, e essa sim, né, é o que a gente chama, o meu Key Performance Indicator, né, o indicador chave de desempenho, que é aquilo que eu uso para gerenciar.
Bom, e como é que eu defino essas métricas, né? Então, essas métricas devem permitir uma compreensão, monitoração e melhoria de aspectos relevantes para a organização, seus processos, seus produtos, seus projetos. Então, elas têm que ter um propósito claro. Então, eu gostaria de começar ilustrando aqui, né? Pensando quais são as métricas que eu tenho no Scrum. Eu espero que todo mundo se lembre. Hoje em dia é tão normal. Caso alguém não se lembre, por favor, mas eu acho que é bem banal isso aqui, né? Então, que métricas que eu tenho? Eu começo aqui com o Product Backlog, que tem um monte de histórias. Essas histórias, quando elas estão ali nesse momento, elas estão em pontos de história. Pontos de história é alguma coisa NUT, né? Nebulous Unit Time, é alguma medida de complexidade. Dias perfeitos, alguma coisa que a equipe lá chutou que é um determinado tamanho, de valores de uma série de Fibonacci. Eu tenho, pelo menos pelo método Scrum, né, quando eu vou entrar num sprint, como aquilo foi definido de forma nebulosa e agora eu tenho que me comprometer com uma entrega, então eu pego uma história, divido ela em tarefas e essas tarefas eu vou mensurar elas em horas. Então, eu tenho esforço, e nesse momento do planejamento é um esforço planejado, esforço é um número de horas para eu fazer alguma coisa. E aí eu vou passando em ciclos e dia a dia eu vou lá colocando os novos valores que faltam, né? E com isso eu consigo calcular o esforço que eu efetivamente realizei, né? Para calcular o quanto falta ainda para queimar. E eu posso fazer uma comparação da diferença entre aquilo que eu planejei e aquilo que efetivamente eu realizei. E eu tenho também uma coisa chamada velocidade, né? Que a partir daquele conjunto de pontos ou conjunto de horas que eu tinha me esforçado, quanto é que a minha equipe efetivamente conseguiu cumprir. Então, essas são métricas muito básicas do Scrum. Tem ali no material do Moodle um artigo junto ao tópico 2, bastante bacana, né? Com outras métricas para gestão de projetos do Scrum. E eu tive um aluno que era gerente de projeto num banco, né, que ficava maluco com o Scrum, que ele dizia assim, esse troço é muito bonito, mas eu tenho que pagar essa conta, né, então ele queria muito colocar métricas de custo, né, com isso aí, quando dizia assim, o sprint está apertando, o que eu vou fazer, tem que pagar hora extra, ele ficava muito preocupado. Bom, aí a gente também tem que pensar para quem é que serve essas métricas, né? Então, acabei de falar do meu aluno, que era gerente de projeto, que estava preocupado com custo, né? E quando a gente fala dessas métricas aqui em particular, ponto de história, esforço planejado, esforço realizado, velocidade, a gente está falando de métricas que servem para esse meu time de Scrum aqui, né? Porque é aí que o Scrum Team e o Scrum Master vão tomar decisões sobre como é que eles vão proceder em caso de deslizes, às vezes negociando com esses Product Owners, quando houver uma reunião de planejamento, eles vão usar essa velocidade para determinar com o que eles conseguem se comprometer ou não. Então, tem pessoas que usam essas métricas para diferentes propósitos aqui, e no caso, esse meu time de Scrum, que usa para saber o quão bem ele está cumprindo, para se engajar e para discutir com o Product Owner o que pode ser entregue. Então, além de ter pessoas que consomem o tempo todo isso, né, existe um objetivo de eu levantar isso, né? Então, qual é o objetivo de eu ter esforço planejado e realizado? Porque eu vou indo dentro de um determinado sprint e acompanhando. A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é fazer esse gráfico de clima de esforço aqui e ver se efetivamente eu vou conseguir entregar aquilo que eu me comprometi, né? E isso não é para ser um plano escrito a ferro-fogo, né, mas para tomar medidas nesse ponto aqui, né? Será que eu vou conseguir terminar o meu sprint cumprindo os meus objetivos inicialmente propostos? Então, para que serve? Serve para tomar decisões. Quando eu estiver nesse ponto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu vou treinar mais cedo, eu vou colocar mais um ponto de história, eu vou continuar trabalhando normalmente, se eu chegar lá no final eu vou resolver débito técnico. E se a situação tivesse assim, né, em vez de estar para baixo, ela estivesse em cima,
eu ia ter que tomar uma outra decisão. Vamos dar um ligeiro, vamos fazer hora extra, vamos conversar com o PO para tirar histórias. Então, ele serve para quê? Para tomar decisões dentro do sprint de o que eu vou fazer. E isso também me dá um retrato real da minha capacidade, né? Porque aqui nesse caso eu estou numa situação favorável e talvez seja um início de projeto e eu tenha feito estimativas muito conservadoras, então agora eu sei que eu posso me comprometer com mais. O contrário, né? Eu tenho curvas muito acima e aí eu notei então que a gente está errando nas nossas estimativas. Eu estou notando que a gente está encontrando muitas atividades que não foram contabilizadas, né? Preciso conectar aqui o meu equipamento. Tenho que escolher entre a caneta e... Então, serve para dicas de melhoria, eu tenho que pensar melhor nessas atividades, eu não posso trabalhar em ponto de história dentro do sprint, eu tenho que trabalhar em tarefas, a quebra em tarefas me faz pensar sobre tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que dividir entre tarefas de código de produção e código de teste. Eu tenho que pensar em tarefas de configuração de ambiente que nos levam um tempo louco, que não estão contabilizadas. Sei lá, podem ser dicas para melhorias e pode ser um retrato da minha real capacidade, né? E aí, quando eu pego esse tamanho, quando eu pego esse esforço aqui, né, eu consigo derivar essa minha velocidade. E aí, para que serve essa minha velocidade, né? Ela serve para eu conseguir definir, então, como é que eu vou, com o que eu vou me comprometer nos próximos sprints, né? Então, isso aqui ilustra que eu tenho um conjunto muito simples de métricas e eles servem a um propósito muito claro e muito eficiente dentro do meu Scrum, para perguntas que eu quero responder. Bom, ok, o Scrum me dá, né, um punhado de métricas interessantes, mas eu tenho muitos problemas, né, no meu dia a dia, como é que eu defino as minhas métricas. Então, como eu falei para vocês, a gente aqui vai centrar nesse método chamado GQM, que foi proposto por Basile e Rombach, né, são os chamados pais, né, da chamada engenharia de software experimental, e que começou a dizer que tudo a gente tinha que começar a medir, porque tudo a gente não tinha que parar de dizer, então esse processo aqui que eu estou propondo, ele é melhor, e gastava bastante saliva para dizer essas vantagens, disseram, não, me prova na ponta do lápis, e foi assim que a gente começou a descobrir muitas coisas sobre algumas técnicas, né, por exemplo, nos dias de hoje, sobre TDD, que foi proposta com um estilo, né, eu tinha que pensar no código de teste antes de fazer o código de produção. Nos dias de hoje, a gente sabe que a vantagem do TDD não vem do fato de fazer antes, mas vem do fato de ter cobertura de teste para todo o meu código de produção. E isso foi feito fazendo levantamentos, né, comparando situações, o quanto antes ou depois influenciava, por exemplo. Então, Basile e Rombach, né, definiram esse método chamado GQM, ele é bastante difundido, pelo menos na academia, e muitas empresas mais estruturadas usam esse método, e ele se baseia no fato de tem que existir uma necessidade clara associada com cada um dos métodos. Então, aqui eu vou fazer um apanhado bastante rápido do que é o GQM, e vou lembrar então que o GQM a gente vai abordar especificamente no tópico 4, né? Lá já tem as videoaulas colocadas, né? E vocês já podem assistir. A minha ideia aqui é fazer uma primeira abordagem. Então, a ideia é que eu primeiro comece com qual é o propósito, né? Qual é a entidade que eu quero observar, qual é o enfoque, quem é o stakeholder que está interessado nessa medida, o que eu quero fazer, qual é o meu ponto de vista. Aí, a partir disso, em relação a esse objetivo, eu posso ter algumas questões, essas questões podem ser comuns a diferentes objetivos, e essas questões, então, são respondidas quantitativamente por métricas.
Então, eu preciso, no G vem de goal, né, de objetivos, identificar quem são os interessados nessa medição e definir os objetivos, né? E esse objetivo, então, pode ser reduzir defeitos. E aí a gente tem que, vocês vão ver depois com mais detalhes, então agora a gente não vai falar nisso, mas vão ver com mais detalhes, que existe um ponto de vista de um observador. Então, por exemplo, quando eu digo eu quero reduzir o tempo para consertar defeitos ditos externos, tem dois pontos de vista, né? Tem um ponto de vista do cliente, que é o tempo dele receber o software, reportar e voltar para aquele cliente, né? Dizer assim, tá aqui uma nova versão que remove esses teus problemas, né? E do ponto de vista do time de teste e que vai retrabalhar, depois de desenvolvimento que vai retrabalhar, isso tem um outro tempo, né? Que é o tempo dele eu conseguir priorizar aquele defeito, inspecionar para ver onde é que está o problema, resolver, testar de novo, e aí ele está resolvido, mas ele ainda não foi deployed de volta, né? Para o meu cliente. Então, esses dois tempos podem ser diferentes. Então, a gente tem que colocar esse ponto de vista, né? Do ponto de vista de quem? Então, eu quero reduzir defeitos, eu quero aumentar a produtividade de alguma coisa, reduzir defeito interno, externo de código, aumentar a produtividade do quê, né? E aí, a partir então desses meus objetivos, né, eu vou fazer questões de acordo com esses objetivos que vão me dizer, tá, mas se eu quero reduzir defeito, então que número de defeitos que eu tenho, que taxa é os meus defeitos atuais, qual é a minha densidade, né? E se eu fizer uma mudança, o que vai acontecer, né? Então, depois dessa mudança de implantação, sei lá, de teste automatizado, qual vai ser a nova taxa? Então, sei lá, taxa de defeitos manuais e taxa de defeitos automatizados, né? E aí, a partir disso aí, dessas minhas questões, eu tenho as minhas métricas, né? Eu vou definir métricas que possam responder essas questões. Eu tenho que, junto com a métrica, ver que é possível colocar este valor e eu preciso armazenar e usar, né? Para poder usar esses valores. Então, assim, e agora eu preciso da densidade de defeito. Tá, então, em algum lugar eu tenho que ter tamanho, em algum lugar eu tenho que ter defeito, em algum lugar eu tenho que ter armazenado tempo, né? Então, de que lugar é esse? Como vai ser o processo de coleta? E aí, me lembro menos bem do trabalho do Thiago, mas eu acho que o Thiago está aí, ele trabalhava com tipos de defeitos também, né? Ele fez uma análise, mas ele fez tudo na mão. E aí eu disse assim, tá, e agora? Né? Eu disse, dá muito trabalho, professor. Então, assim, métricas, quando a gente define, elas têm que ser práticas, elas têm que ser coletáveis, e eu tenho que pensar, né, que eu tenho que conseguir extrair essas métricas de uma forma regular, depende, obviamente, do objetivo do projeto de medição, né, mas eu tenho que pensar nelas de uma forma regular, que seja possível extrair e conseguir esses dados e ficar, uma vez detectado o problema, né, ver o efeito de soluções. Então, esse tema de GQM ele vai ser mais aprofundado, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Opa, eu pulei aqui uma coisa. Eu quero que eu assegurar, né, que todos os defeitos são corrigidos antes do trabalho ser liberado para uso pelo cliente. Digamos que esse é o meu objetivo, tá? Bom, então aqui eu tenho a noção de defeitos, né? Então, se eu quero assegurar que todos os meus defeitos são corrigidos antes do software ser liberado para uso, esse é o meu objetivo. Que perguntas que eu tenho que fazer, né? Primeiro eu tenho que ver se eu tenho esse problema, tá? Então, se esse é um objetivo, eu estou inferindo assim que isso tem acontecido, chamados efeitos externos, né? Então, quantos efeitos a gente tem atualmente? E como é que eles estão distribuídos por tipo de defeito? Porque
se o meu objetivo é evitar que os defeitos externos aconteçam, ou seja, aqueles que o cliente, que o usuário perceba, né? Então é bom que eu tenha uma taxa baixa de defeito externo e uma taxa alta de defeitos internos. E para eu assegurar que eu quero que todos os defeitos sejam corrigidos antes, né? Seria bom também que eu garantir a exaustão dos testes que eu estou fazendo, né? Então, qual é a cobertura dos testes que eu realizo para garantir que eu não libero o software com erro? Então, se eu tenho para esse objetivo essas perguntas, né? Que métricas que eu tenho que coletar? Qual é o meu número de defeito? Os defeitos por classe, então, no mínimo, interno, externo, pode ser que eu possa agregar mais, né, por nível de severidade, impacto, prioridade, para pensar em cobertura de teste, já que eu estou interessada em defeitos externos, né, eu tenho que pensar em número de casos de teste planejados, número de testes executados. Talvez eu tenha que pensar em testes especificamente, testes de aceitação, já que, né, eu estou olhando para isso. Número de requisitos que eu testei, né? Então, com isso, né, se eu pegar aqui quantos defeitos eu tenho atualmente, bom, tá aqui o número de defeitos. Como é que eles estão distribuídos por tipo de defeito? Tá aqui, né? Qual é a cobertura? Então, tá aqui, né? Com isso eu consigo ver o número de testes que eu estou executando. Então, vamos ver um outro exemplo, né? Eu quero reduzir em 20% o tempo médio de resolução de defeitos. Quais são as perguntas que eu poderia fazer? Alguém tem alguma sugestão? Quanto tempo que um deve... Então, aqui a pergunta, quanto tempo eu levo para resolver? Beleza. Mais sugestões? Quais motivos que levam à demora? Eu posso perguntar qual a severidade dos efeitos. Então, quais motivos? Não é bem métrica, né? Mas, enfim, eu posso perguntar por severidade de defeitos. Mais alguma sugestão? Matias está digitando alguma coisa? Quantos defeitos? Então, quantos defeitos, né? Qual é o tempo médio? Quantas pessoas? Né? E aí, notem que tem algumas perguntas aqui que podem ser respondidas através das métricas, né? Então, por exemplo, quanto tempo médio de resolução? Então, eu poderia aqui o número de defeitos e o tempo de resolução do defeito, em termos de duração e esforço, e talvez eu poderia colocar aqui o número de pessoas, né? O número de testadores, para ver alguma coisa aqui do tipo lead, por exemplo. Então, assim, o que eu posso fazer? Né? A partir de um determinado objetivo, eu posso fazer algumas perguntas, eu posso ter perguntas bem cabeludas às vezes, mas quando a gente está selecionando essas métricas, né, vamos ser realistas e práticos, vamos considerar o ambiente que a gente está, o processo,
Então, assim, tem muitas ferramentas que permitem coletar um conjunto de métricas muito completas sobre código, sobre complexidade do código, sobre caminhos a serem percorridos, sobre não sei o quê, mas às vezes não escala na proporção que a gente está, né? Então, a gente tem que considerar o processo, a gente tem que considerar o ambiente de desenvolvimento, a nossa capacidade de geração e coleção desses dados. Então, não selecionem métricas nos quais os dados, na sua realidade, são difíceis. Comece com o que for possível, né? E, acima de tudo, minimize o impacto da equipe. As equipes já estão estressadas, né? Elas já estão sobrecarregadas. Se tu disser, isso é uma coisa que o gestor adora, né? Ele passa o tempo inteiro fazendo uma planilha bem legal. Então, você, sei lá, você usa um sistema de ticket, está colocado tudo ali, e o gestor quer que você preencha a planilha dele, né? Com os dados que ele precisa para calcular essas métricas. Então, pense também como que, para a sua equipe, vai ser benéfico coletar aqueles dados se aquilo gerar um overhead para ele. Então, minimize o impacto da coleta desses dados na sua equipe e utilize uma abordagem incremental, porque com o tempo, com benefícios, mais dados estarão disponíveis. Então, as pessoas, elas têm vontade de contribuir na formação de dados na medida em que elas veem o retorno para suas atividades. Então, se eu conseguir reduzir em 20%, detectar onde está o meu problema, né, dessa redução, isso resultar em satisfação dessa equipe, resultar em promoção, resultar em algum tipo de benefício da equipe, entender que as suas melhores práticas agora estão levando a um processo mais eficiente, com menos estresse, com menos retrabalho, com menos efeito, com menos reclamação de clientes, e elas entenderem por quê, né? Com o tempo, elas vão colaborar mais para esses dados. Eu queria chamar a atenção, né, que lá no caso de estudo da Motorola, justamente eles passaram durante 3 anos definindo um programa de métricas. E para chegar num consenso, eles levaram 1 ano. Então, em vez de chegar num conjunto de métricas perfeitas, comece por alguma coisa. Foi a conclusão que eles tiveram. No segundo caso, no estudo de caso que eu mostro para vocês, foi uma solução que a gente desenvolveu para HP Serviços, e era uma solução que a gente coletava dados diretamente das ferramentas que eram usadas, mas aí, para coletar rápido, por razões que eu explico lá depois, as pessoas foram obrigadas a organizar suas ferramentas, por exemplo, seu project, ou aquilo que elas usavam, um determinado template para que fosse possível tirar as métricas. Isso não foi muito legal. E, além disso, se levava 2 a 3 dias só para tirar os dados quinzenalmente ou mensalmente para gerar novos números. Então, eu falo um pouco dessa complexidade de extração de dados nesse segundo estudo de caso e nessa noção de que um programa de métricas, um plano de métricas deve começar modesto e eficiente, à medida que o valor das métricas vai se revelando, né, que a gente pode expandir. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, então, para a gente terminar... não consigo daqui. Vocês desculpam, mas eu tenho que fazer uma outra coisa. Uma apresentação. Isso aqui fora. Confirma. Vocês me desculpem, mas é que não está carregando a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação?
Deixa eu dar uma pausada aqui. Yes. Deu. Tá aqui. Então vamos lá, vamos concluir falando do processo de medição. Então o processo de medição ele deve fornecer uma base para a melhoria contínua do projeto, por isso que muitas vezes assim até dá para fazer um estudo específico e que seja difícil de coletar, como por exemplo o trabalho do Matias, o trabalho da Stephanie, né, que foram lá e contaram muita coisa à mão, ou procuraram muita coisa na mão, e que dá um norte, né? Mas assim, dentro de uma organização, frequentemente o que a gente quer é uma base e melhoria contínua do projeto para quantificar qualidade e produtividade. A gente mede porque a gente quer ser uma organização que desenvolve software melhor, a gente quer desenvolver software de forma mais produtiva, né? Então a gente quer quantificar sempre a qualidade e a produtividade da nossa organização e, acima de tudo, a sua previsibilidade. Então, esse processo de medição ele tem que estar integrado com o ciclo de vida de desenvolvimento, de tal forma que eu possa medir o impacto de decisões que eu tomo, né? Tá todo mundo reclamando que a produção de tal documento de especificação é um overhead que ninguém usa, né? Então, se eu deixar de produzir esse documento vai fazer alguma diferença? Então, tem gente que vai dizer assim, não, mas falta especificação, e aí cada um vai produzir do seu jeito. Então, a gente consegue medir se gerou impacto ou não gerou impacto. Todo mundo quer incluir teste automatizado. Aí diz, pô, mas isso significa uma curva de aprendizado e, após isso, sempre a gente tem que codificar também testes, né? Vai valer a pena? Então, a gente consegue medir o impacto dessas experiências. No caso específico de software, eu queria só dizer que é lamentável que as pessoas parem de medir enquanto a gente está na curva de aprendizado, tá? Nunca depois que passa na curva de aprendizado. Eles começam a medir quando o cara está lá, não sabe testar, está aprendendo, está assim, né? Ralando, etc e tal. E aí ele chega à conclusão nessa curva de aprendizado que não é bom. E às vezes a gente tem que justamente fazer esse ajuste do tempo, né? Passar essa curva. Levi, tu ia comentar alguma coisa? Não querendo te colocar no spot? Não, beleza. Então o ciclo de medição ele tem que ser visto, né, como alguma coisa que eu planejo, porque eu acho que eu tenho um ganho dentro do meu processo, dentro da minha organização. Eu tenho um problema que eu quero quantificar, e eu busco uma solução que vai ter um impacto no meu projeto, vai ter um impacto na minha organização, vai ter um impacto no meu produto. Então eu planejo, a partir disso eu meço, analiso os meus resultados e tomo decisões e implanto essas decisões de tal forma que eu possa querer fazer novas. Exatamente, parece PDCA, é o mesmo projeto que vocês viram lá em mineração de dados. Eu tenho um problema, eu quero saber mais sobre esse problema, eu vou usar técnicas para buscar informações a partir disso aí, eu tomo uma decisão e preciso medir os resultados, o impacto positivo e negativo, e aqui frequentemente eu tenho ainda mais dúvidas se eu posso ir mais longe, mas é exatamente isso. Então, assim, princípios de um processo de medição no contexto de software, né? Essas medições, ela tem que ser usadas para medir processos de desenvolvimento de software, projetos de desenvolvimento de software e produtos de software. Elas não devem ser usadas para medir o desempenho das pessoas. Se a gente notar que as pessoas estão lá para ver qual é a nossa produtividade, elas não vão ajudar vocês a definir essa produtividade. Elas vão começar a mexer nos dados que geram essas métricas. Isso também causa um desconforto. As pessoas não se sentem engajadas, elas não vão ajudar a colaborar com a extração de medidas importantes para a organização. Então a gente não deve punir as pessoas, né, medindo o seu desempenho. A gente deve se medir o desempenho das pessoas para entender como os processos, projetos ou produtos, né, têm que ser construídos, usados e podem vir de encontro uma forma melhor de desenvolver software.
Então, esse processo de medição ele tem que ter objetivos claros e bem definidos, e então eu tenho que ter perguntas, né? E esse processo tem que ser fortemente acoplado com um processo de gerência de qualidade integrado dentro de planos e orçamentos da organização e do projeto. O processo de dados ele tem que ser simples, né? Quanto mais ferramentas automáticas para coleta desses dados eu puder usar melhor, para que ele não seja intrusivo, e eu não devo criar sobrecarga para pessoas que já estão sobrecarregados. Então, o processo de medição ele tem que ser contínuo, sujeito a melhorias, porque se você se lembra, os quatro objetivos eram o diagnóstico, o controle, a melhoria e a previsão. Então, um programa de medição que é efetivo, né? Então, escolha um conjunto adequado de métricas práticas, né? Relacione essas métricas ao processo de tomada de decisão, ou apoiado pela alta administração, por isso o GQM, né? Eu tenho objetivos, então eu crio metas a partir de objetivos decisórios. Avalie processos, produtos e projetos e não pessoas, então os objetivos dessas medições têm que ficar muito claros. Não use métricas para punir pessoas, né? Mas sim para ver como os processos podem melhorar, como os projetos podem melhorar, como que métodos vai levar uma situação mais confortável, que tipo de comportamento a equipe tem que ter, como é que é o processo que ela usa, quais são os artefatos efetivamente a serem produzidos, que tipo de técnica poderia reduzir os problemas que estão sendo enfrentados. Envolva várias pessoas na seleção e formulação dessas métricas, estabeleça prioridades, né? Integre o programa ao desenvolvimento de software, alinhe com objetivos de negócio, padronize e documente, né? Compartilhe sempre os resultados obtidos. Se a gente voltar lá no comitê de dados, vocês vão se lembrar que eles mediram o tipo de, abre aspas, produto que era divulgado, né? Então os vários boletins daqueles comitês de projeção e assim por diante, a periodicidade desses diferentes produtos, quem consumia, e foi medido pelo impacto de quantos acessos foram feitos, quem consumia esses dados. Integre o programa de melhorias, né, e ofereça planos de ação, porque não adianta dizer assim, nossa taxa de defeito está alto mesmo, né? Tá. Então vamos usar técnica de CDD? Não, isso vai custar muito caro. Então vamos usar pair programming? Não, isso vai custar muito caro. Então vamos fazer não sei o quê? Não. Né? Então tem que existir planos de ação, não só apontar que a situação está ruim e não querer fazer nada com isso, né? Então, para isso a gente faz um plano de métricas e para cada objetivo o plano tem que ver por que as métricas vão satisfazer esse objetivo, que métricas vão ser coletadas, né? Como elas são definidas e analisadas, então tem que haver uma clareza. Eu vou pegar tamanho, mas como que você mede tamanho? O que você considera tamanho? Né? Quem vai fazer a coleta? Quem vai fazer a análise? Quem vai ver os resultados? Como vão ser feitos? Então, existem ferramentas, técnicas, práticas que têm que ser usadas para apoiar tanto a coleta quanto a análise. Quando no processo e com que frequência essas métricas são coletadas e analisadas, e muito importante, onde se analisam esses dados. Então, de novo, eu chamo a atenção, né, para aquele segundo estudo de caso lá na HP, onde a gente focou isso aqui, né, quando a gente pensou no ambiente de BI, algumas coisas funcionaram muito bem, outras não. Tá? E aí esse é um projeto muito legal, né, porque a gente tinha nessa organização, a gente tinha um cliente muito grande do setor bancário, e aquele projeto era um grande problema, né? E com esse programa de métricas, eles fizeram melhoras incríveis na taxa de resolução de defeitos externos, né? Então houve melhorias significativas, porque aquelas métricas foram seguindo para a organização, foram muito úteis, né? Para ficar monitorando os processos que a organização tinha que ter como um todo e como os projetos aderiam às diretrizes da organização.
Então, o plano de decisão é um documento que deve esclarecer muitas coisas, mas entre eles, para cada métrica, né, os objetivos, o público-alvo daquela métrica, os procedimentos das coletas dos dados necessários para cálculo daquelas métricas e como que esses dados são armazenados, como que essas métricas são analisadas e apresentadas e que tipo de indicadores são usados para dar referência para esses valores. E após todo esse planejamento, né, que é feito, ok, fazemos planejamento, vamos começar, né, então a gente segue, executa as atividades com base no planejamento que foi reutilizado, e aí é muito importante, é importante comunicar os resultados ao público-alvo de cada métrica. Se a gente voltar ao comitê de dados, eram geradas a questão das bandeiras e o que se queria dar visibilidade é como estamos. Se a gente tivesse apresentado, a taxa de ocupação de hospital é assim, a gente pensa, até hoje eu fico um pouco chocada com aquela imagem do Leite, um pouco desesperado, com aqueles gráficozinhos à mão, olha aqui a taxa de não sei o quê, a taxa como está crescendo, né? E a população tem uma dificuldade muitas vezes para entender esse tipo de grafo, né? E como se comunicam os resultados, ok, tu não entende essa taxa de ocupação, mas tu entende as bandeiras, então tem que ser pensado, né, um tipo de apresentação adequada para cada objetivo que a gente tem. Então, os gestores eram consumidores, o público ficou todo sabendo por que estava preto, por que estava vermelho, e aí os diferentes prefeitos daquelas micro-regiões podiam debater, né? Mas existe uma comunicação de resultado muito ampla, que a gente possa concordar ou não, né? O que é inegável é que existe um esclarecimento sobre esses dados, um compartilhamento com aquilo que se chamou de produtos, né? Os diversos boletins, que foi definido uma periodicidade, a mídia consumia determinadas informações voltadas a um público, outros gestores consumiam outras coisas, então a gente tem que pensar para o público para quem serve essas métricas. E aí tomar ações, né, com base nos resultados. A situação a qual a gente se encontra hoje, né, é que existe um conjunto de dados que revela uma gravidade enorme, né, e são necessárias ações para que a situação não fique pior. E aí, tomadas essas ações, a gente acompanha os itens de ações que foram tomados, né? Então, a gente pode acompanhar os efeitos de cogestão, a gente pode acompanhar o efeito da bandeira preta e fim de cogestão, pode acompanhar o que acontece quando a gente fecha o comércio, fecha a orla ou fecha, enfim, né? Então a gente pode acompanhar as diferentes decisões que a gente vai tomando. E muito importante, se vocês se lembram, né, além de falar lá, eu queria definir umas bandeiras, o que a gente quer medir, então a gente definiu tantos indicadores relativos à propagação, relativo a condições hospitalares que a gente tem produtos para divulgar o comitê de previsão, de diagnóstico, se não me engano, agora não lembro, econômica, assim por diante, e aí eu chamei a atenção de vocês que existiam revisões, né? Então é muito importante ajustar o processo com melhorias a partir dos resultados das execuções. Então, inicialmente, né, todos os procedimentos vai ser difícil definir, né? Eles vão sendo melhorados aos poucos. Com isso, novos objetivos, novas métricas surgem, é importante revisar o nosso plano, a nossa métrica, a forma de calcular das nossas métricas, né? Então, um plano não serve para ser escrito, assim como um plano de projeto, né? Ele não serve para ser escrito no ferro e fogo, mas ele serve para ser útil, dar um norte e conduzir da melhor forma possível. Bom, queria chamar bastante atenção, né, que a gente tem que se preocupar com o armazenamento de todos os resultados, os dados brutos, os resultados, as tomadas de decisão que foram feitas para que a gente possa cruzar essas ações, né? Os dados históricos não são apenas números, existem informações que contextualizam essas métricas.
Se você se lembra, a gente diz, nesse ponto aqui que a gente está de contagem, aqui houve a eleição, aqui houve o feriado, aqui houve o Natal, aqui houve o Carnaval. Então é bom a gente se lembrar um pouco, às vezes, né, de diferentes contextos que podem explicar ou dar um outro significado para aqueles dados. E muito importante de elaborar uma política de controle de acesso. Então, apenas determinadas pessoas são autorizadas a ter acesso a certos dados. Então, lembra que eu disse, a gente não pode punir as pessoas, porque se a gente tem alguns dados relativos sensíveis a pessoas, né, desempenho, produtividade de pessoas, isso deve ser acessado com muito cuidado, né? Então, cuidem desse uso indevido, né, de dados, publicação de informações que foram fornecidas de uma forma confidencial, por exemplo, dados sobre o cliente, né? A gente tem que ter muito cuidado nos dados que estão armazenados e definir políticas de acesso às informações. Para concluir, então, tudo isso é muito bacana, mas tem grandes desafios, né? E é importante lembrar que as métricas nos mostram problemas e áreas de ação. E aí a gente decide, né? Toma ações com base nesses análises. E aí, então, o que a gente tem a meta não é só medir, né? Mas a meta é apontar problemas, possíveis áreas que devem ser resolvidas e ter mecanismo para avaliar o resultado dessas ações. Então, as principais barreiras que a gente tem, né, uma falta muitas vezes de comprometimento da alta gerência, e em particular porque medir custa caro, né? Então, essa pode ser uma falta de comprometimento, tem que se pensar muito bem no retorno, e pode também custar caro nos seus métodos de coleta ou nas métricas escolhidas, né? Muitas vezes os maiores benefícios de coletar métrica vêm no longo prazo e não no curto prazo. Então, se vocês se lembram, né, que eu critiquei ali, né, que muitos querem instaurar programas de testes automatizados e depois não esperam passar a curva de aprendizado, né? Muitas vezes, como tudo, a gente tem benefícios dessas métricas, do seu uso e principalmente da avaliação dos itens de ação que foram feitos. Isso leva um certo tempo, né? E alguns ciclos até a gente perceber e ajustar o tom. A má utilização das métricas, né? O medo da má utilização, a grande mudança cultural necessária, a dificuldade de estabelecer medições apropriadas e úteis, né? Então, assim, essa mudança cultural e essa dificuldade de definir métricas úteis e que são práticas no sentido de que elas são fáceis de serem coletadas, fora a manutenção da automação, perfeito, né, Levi? Outra coisa é a interpretação dos dados que é feita de forma, muitas vezes, com certo viés, tem que ter cuidado, né, o que os números nos dizem. Se vocês se lembram bem, lá no início da pandemia, né, que a gente fazia aquelas curvas comparativas, né, a primeira coisa que se fez foi explicar muito por que as curvas tinham que estar em log, né, para que elas fossem comparadas, por exemplo, né. Então, isso faz com que a gente tenha o significado dessas dimensões. Bom, a gente tem que, isso aqui é fundamental, tá? Obter o comprometimento de todos os envolvidos e os impactados. E isso vai ser somente conseguido se a gente conseguir provar os benefícios para o seu dia a dia, para a sua tarefa da coleta e da mensuração. Muitas pessoas têm medo de ser avaliadas e principalmente de medidas, né? E aí estabelecer um programa de medições que é fácil, né? E aí, como disse o Levi, né, o difícil é manter. Então, começar é fácil, né? Continuar no controle e na importância é difícil manter. Então, nesse estudo de caso que eu falo ali da HP Services, né, foram muitos anos que foi mantida, apesar de algumas deficiências na coleta de dados,
foi mantido durante muitos anos o trabalho que a gente desenvolveu. Se não me engano, agora não estou na cabeça, mas foram quase 5 anos que esse programa foi mantido. E eles abandonaram não porque eles não percebiam bem, mas porque o programa de métricas e o ambiente de BI tinha sido feito no contexto de certificação CNM e, num dado momento, não existia mais relevância, né, nesses modelos de maturidade das organizações. Eles acabaram abandonando isso junto com outras diretrizes políticas da organização, não tinha nada a ver com os benefícios do programa de métricas. Então, alguns cuidados, né? Todos os estágios da melhoria do processo têm que ser considerados, a medição tem que fazer parte desse processo. Eu não canso de insistir, comecem pequeno e vão expandindo a partir de uma aceitação, de compreensão de benefício e de um processo de aprendizado sobre o que efetivamente significa na prática, né? Coletar medidas, criar métricas, interpretar, divulgar para as pessoas e com os dados na mão, né, ser obrigada a resolver problemas, não poder esconder mais para debaixo do tapete. Uma outra coisa que é muito importante, né, não tenham medo de descartar métricas que vocês são tão apegadas, mas que na prática se mostrou com pouco valor. Eu me lembro que nesse projeto da HP se insistia muito numa métrica chamada valor agregado, earned value, que é uma métrica que relaciona, né, em relação ao tempo do trabalho que já foi feito, né, qual é o valor daquilo que já foi feito, mas é uma métrica complicada. Só tinha um gerente de projeto lá que apoiava, a gente acabou abandonando ela porque ninguém sabia interpretar. A gente não, eu só fiz a infraestrutura, né, foi a organização. E aí a gente tem que dar informações úteis para os diferentes stakeholders, né? E o objetivo não é só gerar dados, é agregar valor através da compreensão de problemas e de um processo de melhoria contínua. Estabelecer expectativas realistas, isso vem junto com escolher metas práticas, né? E a equipe ela tem que perceber o benefício, ser incentivada a usar os dados, em particular para o bem, né? Ela tem que ser treinada, se ela não for, ela vai abandonar, e tem que se estabelecer a confiança, né, dos benefícios estabelecidos por isso. E isso é um processo incremental e evolucionário. Então, aqui de novo são as mesmas referências, né? Por hoje é isso que eu tinha para vocês. Espero não ter passado muito do tempo. Olha só, fiquei exatamente no tempo que eu tinha me proposto. Então, gente, o que a gente tem como atividade? Vocês têm todo esse material agora para digerir, todos os questionários têm o tempo todo da disciplina para fazer, mas eu queria propor para vocês que na aula que vem queria lembrar, né, a gente vai ter 2 momentos, a gente vai ter o bate-papo com a Karina Cole, da Globo, né, que é gerente de produto lá, e vai falar um pouco de métricas, né, nessa organização. E, a menos que o papo seja muito bom na distância, a minha ideia, então, é pegar esse primeiro exercício de GQM que eu passei para vocês e que a gente discuta em aula. Então, que exercício é esse, né? Se vocês se lembram, a gente lá nos métodos ágeis falou em programação em par, né? Então, se você não se lembra o que é programação em par, dá uma pesquisadinha, né? Mas são 2 pessoas que juntas resolvem um problema. Não é que elas se dividem em 2, eu resolvo uma parte, tu resolve a outra. Elas resolvem juntas. Então, uma é o copiloto e o outro é o piloto, né? Uma vai tendo um objetivo mais operacional, enquanto a outra vai conduzindo de uma forma mais tática e crítica as atividades dos outros. Então, muitas organizações veem muitas coisas boas, né, sobre atividade em par. Gerentes não gostam, porque são 2 pessoas para fazer uma coisa, então eles acham que não é legal. Desenvolvedores muitas vezes veem várias vantagens, né? E eu gostaria que vocês tentassem, então, usar
né? Definir qual é o objetivo, quais são as questões e que métricas poderiam ser usadas para argumentar, né, vantagens e desvantagens do pair programming sob dois pontos de vista, né, justamente dos desenvolvedores e justamente do gerente. Então, os desenvolvedores querem provar para o gerente, né, que a qualidade vai melhorar, talvez, né, vai ter menos erros, alguma coisa assim, e só um pouquinho. Sim, tá para 4 de março, porque a nossa próxima aula é no dia 5, tá? Então, o objetivo é que vocês tentem fazer justamente para trazer, para vocês trazerem para a aula. Vocês verem que eu botei um valorzinho bem baixinho para essa atividade, tá? Certo? Então, assim, ó, pode ser usado para medição de serviços como suporte e somente para desenvolvimento? Não, a atividade de pair programming nos dias de hoje tem muitas empresas que pareiam para fazer tudo. A ThoughtWorks é uma empresa que é líder, né, mundial no desenvolvimento ágil, ela tem muitos pensadores e muitas referências técnicas na área de métodos ágeis, e ela é uma organização, por exemplo, que pareia todo mundo para fazer as atividades, né? Então, assim, não se preocupem muito com o que é o pair programming no sentido de, se é para essa atividade ou não. Vocês podem estudar o que é pair programming, podem consultar lá na disciplina de métricas, né? Mas pensem qual é o objetivo, né, dos desenvolvedores tentando provar que pair programming é uma boa, né? E de um gerente tentando provar ou contra-provar que não vale a pena, tá certo? Então, existem questões que a gente quer perguntar para um determinado objetivo. Então, pense no objetivo, tá? Então, assim, ó, não se preocupem muito de estar certo ou de estar errado. Se preocupem em trazer material para uma discussão, tá? Assim vai ser interpretada essa atividade. Então, a gente botou, reforçando ali o que o Luiz falou, né? A gente colocou uma semana justamente para vocês tentarem fazer essa atividade. Lembrando, então, que eu estou disponível para mentoria na segunda-feira, do horário das 6h30 às 8h30. Tá bom? Alguma dúvida? Então tá. Muito obrigada, Felipe. E eu queria muito agradecer a presença de vocês. Os dias de hoje da aula, assim, tá um desafio muito grande, né? Às vezes parece sessão de espiritismo. E a gente fica muito feliz, né? Por essa oportunidade. Tá bom? Então, gratidão e eu espero que vocês fiquem bem. E é isso aí, tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Eu estou à disposição, tá? Podem entrar em contato por e-mail, por chat, pelo Teams. Lembre-se que vocês, como usuários da URGS, podem ter acesso ao Teams, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada por tudo.